Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem sabemos da grande vitória de Trump nos Estados Unidos, foi uma eleição grandiosa para os republicanos. Sabemos que Trump é um exímio apoiador de Israel, ele luta contra o antissemitismo, é a favor da filosofia judaico-cristã, uma filosofia totalmente contrária à filosofia do comunismo, que tem como base o materialismo histórico, o ateísmo, a materialidade das coisas, e, obviamente, contra a filosofia do nazismo, que é uma filosofia baseada na cosmovisão do ocultismo, do esoterismo, do paganismo germânico, paganismo nórdico, com seus deuses, principalmente ali o deus Odin, um deus muito adorado e o principal deus do paganismo germânico. Vamos saber a respeito da sua importância para com Israel nessa luta do antissemitismo, principalmente propagado pelos grupos de extrema esquerda mundial, os grupos globalistas. Isso trará um grande impacto para a sociedade, sobretudo para os judeus, que têm sido, infelizmente, perseguidos no mundo inteiro. E esse é um momento grandioso para a sociedade ocidental e, em particular, para com os judeus. O presidente Donald Trump venceu as eleições americanas e o que isso tem a ver com Israel, o que isso beneficia o Estado de Israel. Shalom a todos, Bruhim Abaim, aqui é a Sara, do canal Cultura Israel. Aqui nós falamos sobre hebraico, cultura e, claro, todo assunto relacionado a Israel. A gente sempre traz aqui um esclarecimento cultural, internacional. E o Donald Trump, sim, ele tem muita importância para Israel, porque a história do Trump com Israel já é antiga. Ele tem uma amizade com o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu. Recentemente, ele já fez um discurso falando com o Hamas, dando o seu recado. Olha só. Para o mundo todo eu digo isso, nós queremos os sequestrados de volta. É melhor que eles voltem antes que eu assuma o cargo, ou vocês pagarão um preço muito alto. A relação entre Israel e os Estados Unidos já é antiga, existe essa parceria, até porque o único país que apoia incondicionalmente durante todas as guerras que Israel teve sempre foi os Estados Unidos. Eu quero trazer aqui nesse vídeo algumas frases impactantes que o presidente Trump disse sobre Israel e algumas atitudes que ele tomou. A primeira delas foi sobre a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Gente, isso foi um marco histórico. Em 2018, enquanto ele era presidente dos Estados Unidos, ele transferiu a embaixada que estava em Tel Aviv para Jerusalém. E ele disse o seguinte: hoje, finalmente reconhecemos o óbvio, que Jerusalém é a capital de Israel. Talvez para quem está de fora dessa realidade do Oriente Médio não entenda por que Israel, porque Jerusalém não seria a capital de Israel. É claro que é. Bom, a realidade é que Jerusalém é disputada há muitos anos. Hoje em dia, os palestinos não têm um Estado palestino definido, não foram reconhecidos como um Estado. Na verdade, nunca existiu um país ou um Estado chamado Palestina em um pequeno território. Mas eles sempre quiseram, um dos termos para se reconhecer o Estado palestino é que Jerusalém fosse a capital. E isso, para o povo judeu, é impossível aceitar um termo desse. Então, Jerusalém sempre fica ali, nunca é reconhecida como capital de Israel. Quando alguém reconhece, nunca é algo oficial. É por isso que as embaixadas dos países sempre ficam em Tel Aviv. De acordo com a ONU, a capital de Israel é Tel Aviv e não Jerusalém. Então, quando o Trump simplesmente diz isso, hoje finalmente reconhecemos o óbvio, ele está mostrando de que lado que ele está. Acordos de Abraão. Ele trouxe também mais uma fala impactante e uma atitude que chocou o mundo em 2020. Ele falou assim: por décadas, o Estado judeu orou pela paz. Hoje estamos testemunhando o amanhecer de um novo Oriente Médio. O que significa
Acordos de Abraão. Em inglês é Abraham Accords, e em hebraico, Esquemei Avraham. Os Acordos de Abraão é um documento que foi firmado por Israel, Estados Unidos, Emirados Árabes, Bahrein. Emirados Árabes e Bahrein são países que estão no Golfo Pérsico, países riquíssimos, onde os governantes são príncipes. Mais tarde se uniu aos Acordos de Abraão Marrocos. E um pouquinho antes, né, dessa guerra que Israel está tendo contra o Hamas, quem estava muito interessado a entrar nos Acordos de Abraão era a Arábia Saudita, um país onde é berço do Islã, não é mesmo? E isso iria realmente chocar o mundo inteiro e trazer uma nova realidade de paz para o Oriente Médio. Mas não aconteceu porque o Hamas atacou Israel e mexeu com... Enfim, Israel está até hoje com os seus sequestrados em Gaza. Várias pessoas não voltaram, inclusive crianças. Israel ainda está em guerra com Hamas, com Hezbollah e com outros pequenos grupos que insistem em atacar Israel. Agora, o nome Acordos de Abraão simplesmente significa o seguinte. Eu quero deixar aqui um detalhe para vocês. Olha só como a geopolítica e a Bíblia e a história do mundo está tudo envolvido, não é mesmo? Abraão, quem foi? Um personagem muito forte na Bíblia, que não é só historinha, não. Muita gente tem Abraão como a historinha que eu aprendi na escola dominical, e não é isso. Abraão, ele é pai de dois povos muito poderosos, que é o povo judeu e o povo árabe. O Trump, representando aqui os Estados Unidos, ele trouxe os Acordos de Abraão em referência aos filhos de Abraão que deveriam se unir, no caso, o povo judeu e os povos árabes, e literalmente Emirados Árabes, Bahrein, eles são países onde príncipes governam, assim como a Bíblia menciona que de Ismael viria uma descendência de príncipes. Os acordos simplesmente são acordos de comércio. Teve também o voo inaugural de Tel Aviv para Dubai, que foi um marco. É claro que essa rota está cancelada no momento por motivos da guerra, mas houve a inauguração desse voo. Turistas israelenses começaram a visitar Dubai, o comércio começou a ser feito entre esses países, alguns acordos aí sobre Israel e Jordânia. Então, muita coisa que não acontecia antes passou a acontecer com esses acordos diplomáticos, começaram a ter mais relações, começaram a se aproximar. É aquela paz, né, gente? Aquela famosa paz que se paga. Uma paz que é boa para ambos os lados, então todo mundo fica feliz. Outra frase impactante do Donald Trump foi sobre o apoio incondicional a Israel. Uma certa vez ele disse assim: em mim vocês têm um grande protetor, ou seja, mostrando que Israel sempre estaria protegido pelos Estados Unidos, independentemente das circunstâncias. Quem se levantasse contra Israel estaria se levantando contra os Estados Unidos, a maior potência atual no mundo. Agora, com a vitória de Donald Trump, eu te pergunto, você acha que o povo de Israel não está feliz? É claro que sim. As pessoas estão radiantes. A grande maioria, sim, é a favor do governo e Donald Trump, porque ele tem mão dura contra terroristas, contra extremistas. Ele, em diversos discursos, disse que se ele estivesse na presidência dos Estados Unidos, o Hamas não teria atacado Israel, a Rússia não teria sequer tido essa coragem de atacar a Ucrânia. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguém que está querendo aparecer. É esse aqui, ó. Ele é o Tiger. Meu gatinho não para de aparecer no vídeo, fica se mexendo.
Agora, uma breve análise, e eu gostaria também que vocês comentassem. Você acredita que, com todas essas falas do Trump, a alegria do povo de Israel, bom, não todos, mas a grande maioria tem o Trump como um grande protetor de Israel, o que vocês acham que vai acontecer no mundo? A guerra vai se intensificar ou os grandes poderosos que estão causando guerras, por exemplo, grupos como o Hamas, a Rússia, a China, que tem ameaçado atacar Taiwan, e tantas outras potências, o Irã, por exemplo, vocês acham que eles vão se aquietar, se acalmar, e o Trump vai sair como um grande homem de paz, que colocou todo mundo quietinho no lugar? Ou o contrário, ele vai causar mais raiva, mais revolta desses países e desses grupos? O que você acha que vai acontecer? Espera aí, antes de você ir embora, você lembra que quando esse canal, claro, você que está no começo, você que acompanha o Cultura Israel desde o comecinho, quando esse canal começou, nós só falávamos de hebraico, das curiosidades de Israel, mas nunca tínhamos um produto para oferecer para vocês. E muito mais do que um produto, é algo que você possa dizer: eu tenho algo em hebraico nas minhas mãos. E é isso que nós estamos trazendo, que é o Novo Testamento judaico. O Novo Testamento judaico, onde você encontra palavras em hebraico dentro de um texto em português. São todos os livros do Novo Testamento juntos, só que com termos em hebraico, palavras em hebraico, com glossário. Por quê, gente? Porque Jesus, ele era judeu e falava hebraico. Então, isso aqui te aproxima da cultura, faz você entender muito melhor os comportamentos das pessoas, né? Porque tudo que aconteceu, que é relatado em Atos, que é relatado no livro de João, Mateus, aconteceu dentro de uma cultura, dentro de uma realidade. Foi escrito originalmente em grego, sim, mas por homens judeus que conheciam o idioma hebraico. E tem a opção da gente colocar numa caixinha de madeira, onde você guarda, e tem aqui, ó, em hebraico e em português: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ani atzmi haderech, haemet ve'achaim. O link para você adquirir vai ficar na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Não vai embora sem deixar um like, um shalom nos vídeos. E por hoje é só. Lehitraot. Bem, pessoal, esse é o Cultura Israel. Você que quer aprender o hebraico, é muito interessante você entrar em contato com ela para estar adquirindo essa língua grandiosa, essa língua muito importante, falada ali no estado de Israel e por outros estudantes especialistas linguísticos. Então, pessoal, esse é o vídeo a respeito de Israel e Trump. Essa vitória trouxe uma grande importância para o povo judeu na luta contra o antissemitismo, que foi expandido ali pelos nazistas e hoje pelo comunismo. Então é importante essa vitória para Israel nessa batalha, nessa peleja que ainda está em crescente. Infelizmente, o antissemitismo tem crescido. Desde o nazismo não se viu tanto discurso antissemita nas redes sociais, em lugares públicos. Então agradeço pela atenção de todos, um abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.